Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e explicar as nuances de O Telefone Preto, filme lançado em 2022, dirigido por Scott Derrickson e baseado em um conto de mesmo nome de Joe Hill. Lembrando que a análise contém spoilers. O Telefone Preto narra a história de Finney, um garoto que é sequestrado por um assassino em série e, enquanto em cativeiro, começa a receber misteriosos telefonemas que o ajudam a traçar um plano de fuga do porão onde está preso. O filme aborda temas relacionados à psicologia, tais como o amadurecimento e o abuso parental. Para falar sobre cada um deles especificamente, eu dividi a análise em 4 capítulos. 1. Gêneros inusitados. Uma mistura de gêneros pouco explorada no cinema e na literatura é o horror com coming of age, que em português poderia ser traduzido para filme de amadurecimento. Exemplos de filmes que seguem essa linha são os 2 capítulos de It, a Coisa, que assim como O Telefone Preto, são adaptações de uma obra literária. Além disso, Joe Hill é o filho mais velho de Stephen King, o autor de It. Os conflitos trazidos por ambos os filmes servem como ritos de passagem da adolescência para a vida adulta. Em It, o grupo de amigos chamado Clube dos Perdedores precisa enfrentar uma entidade sobrenatural secular que toma a forma de seus medos mais íntimos. Em O Telefone Preto, o perigo é mais palpável, porque se trata de um assassino em série, cujo modus operandi consiste no sequestro de garotos, com quem ele recria um jogo de representação de papéis que, apesar de não ter ficado claro, sugere a existência de uma figura paterna abusiva no passado do assassino. Mas infelizmente, esse passado traumático do vilão não foi explorado no decorrer do filme, deixando uma sensação de roteiro mal desenvolvido. As 2 obras têm inclusive mais essa questão em comum, o abuso parental. Em It, Beverly sofre com os episódios de abuso sexual praticados pelo seu pai. Em O Telefone Preto, o protagonista Finney e sua irmã Gwen sofrem abusos psicológicos e físicos por parte do pai Jeremy, um alcoólatra depressivo traumatizado pela morte da esposa. Além disso, em ambas as obras, os protagonistas precisam eliminar o mal supremo para, enfim, amadurecer. Em O Telefone Preto, esse mal é personificado pelo assassino em série mascarado chamado de O Sequestrador. Ao matá-lo, Finney se torna uma pessoa mais confiante e assertiva, que aprende a agir com a agressividade exigida por determinadas situações. Mas esse é um tema para os próximos capítulos. 2. Virando gente grande. Finney é um garoto introvertido que sofre bullying na escola. Com a ajuda de Robin, seu amigo praticante de artes marciais, ele até consegue se safar temporariamente dos ataques. Mas como Robin deixa claro, ele precisa aprender a se impor e a se defender sozinho. O protagonista também é passivo quando o assunto é conversar com as garotas. Ele gosta de uma colega de sala chamada Donna, mas é incapaz de levar uma conversa adiante sem gaguejar. Em casa, ele fica sem reação diante das agressões praticadas pelo pai contra sua irmã Gwen. Ela, por sua vez, age de maneira oposta. Quando se depara com o irmão apanhando de um grupo de garotos, ela não hesita por 1 minuto e os ataca com uma pedra. O sentimento de Finney é de impotência, já que até a irmã mais nova reage de maneira mais assertiva e agressiva do que ele em momentos que esse tipo de atitude se faz necessária. Como então ele poderia proteger Gwen dos abusos constantes do pai se ela própria era mais corajosa do que ele? A sua insatisfação deriva do seu comportamento passivo. Ser raptado serviu de certa forma para que ele, pela primeira vez na vida, agisse com a agressividade necessária à sua própria sobrevivência. Claro que tudo seria mais simples e livre de trauma se um adulto desse o bom conselho a Finney de tentar ser mais assertivo e saber usar a agressividade ao seu favor nos momentos que exigem esse tipo de comportamento. Aliás, tá aí outra semelhança com It, a Coisa. Os adultos das 2 histórias são propositalmente alheios e incompetentes. Não adianta gritar por socorro, esperar pela polícia ou mesmo pelo irmão abobado do assassino para salvar o dia. A ajuda tem que vir das próprias crianças. Na trajetória da maioria das pessoas, enfrentar o assassino em série significa começar a se virar sozinho, pagar os próprios boletos, algo não tão difícil e não tão traumático quanto a situação que Finney precisou enfrentar. Mas a ficção é feita de metáforas e à nossa maneira cada um de nós já atravessou esse limiar entre a adolescência e a vida adulta. 3. O Telefone Preto. Apesar do perigo que Finney enfrenta ser real, a maneira como ele o derrota é sobrenatural. No porão onde ele fica preso na maior parte do filme, existe um telefone preto com um cabo cortado. Inesperadamente ele toca e do outro lado da linha estão as outras vítimas do sequestrador, inclusive seu amigo Robin. Os garotos dão dicas preciosas de sobrevivência para o protagonista.
Ele encontra cabos escondidos que servem como cordas, descobre possíveis pontos de fuga e até mesmo recebe dicas para improvisar uma arma para matar o assassino. Ao absorver o conhecimento das outras vítimas, ele começa a colocar em prática diversos planos de fuga e com isso se torna mais forte e resiliente do que era antes. No final, ele consegue, com muito esforço, matar o sequestrador, utilizando cada uma das dicas que recebeu. As ligações representam as diversas tentativas do protagonista de experimentar novos papéis de identidade. Esse é o conflito primordial durante a adolescência. Não é por acaso que o adolescente experimenta eus tão distintos. Segundo o psicanalista Erik Erikson, o desenvolvimento do ego nessa fase se baseia em um conflito entre identidade e confusão de papéis. Não se sabe ao certo quem se é e nem quem se quer tornar-se. Na sequência final do filme, Finney consegue encontrar um papel mais assertivo e menos passivo. Ele finalmente passa a ser respeitado na escola e até adquire confiança para conversar com a garota que ele gosta. Ao que parece, ele finalmente toma as rédeas da sua vida. É uma pena que tudo tenha sido de uma forma tão sinistra. Eu, no lugar dele, teria saído daquele porão traumatizado e não transformado positivamente. 4. Conclusão. Não é tarefa fácil misturar 3 gêneros no mesmo filme, nesse caso o horror, suspense e coming of age. Apesar de diversas semelhanças que não são mera coincidências, o Telefone Preto não comeu tanto feijão quanto It a Coisa. Ele até entrega alguns bons momentos de suspense e algumas reflexões sobre amadurecimento, mas o excesso de diálogos expositivos e artificiais e o desenvolvimento precário do roteiro estragaram a minha experiência. Por que o sequestrador conseguia ouvir o telefone também? Por que o seu irmão, obcecado pela investigação, sequer considerava suspeito o porão trancado da casa? Porque nenhum pai parecia se preocupar com os filhos perambulando sozinhos pela cidade depois do desaparecimento de outras 5 crianças naquela mesma região. Como seria possível que policiais invadissem uma propriedade privada, tendo como prova os sonhos de uma criança? Essas e outras tantas perguntas ficaram sem respostas, além das pontas soltas que foram deixadas, como por exemplo, explorar melhor o passado do vilão. O Telefone Preto é um filme mediano, ele é até bem produzido, bem dirigido e conta com boas atuações, mas o roteiro sem coesão me incomodou. E se você quiser saber a minha nota para ele num mini review, me siga no Instagram @Minutos de Sanidade. E deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o filme e além disso, deixa o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima.